Você acredita que o ensino, onde as crianças possuem liberdade e amor, pode ser mais eficiente? Olá, meu nome é Denburg e essa é a sessão Oráculo. A função da escola não é dar liberdade e amor, a função da escola é dar educação, e na prática a escola não faz o que deveria. Então, tem vários problemas aí, porque a família também muitas vezes não faz o que deveria, o Estado não faz o que deveria, então tem vários problemas, a estrutura toda não funciona como deveria. Mas vamos supor que nós vivêssemos no mundo ideal, como é que funcionaria? A família deveria dar educação, amor, carinho, liberdade até um certo limite, tomando cuidados para que não ultrapassasse certos limites. A escola deveria dar um complemento à educação, que os pais eles têm algumas limitações do que eles conhecem ou não conhecem, eles vão dar educação até um certo ponto, educação também no sentido de social, de como lidar com as pessoas de forma educada, de forma polida, e a escola deveria dar educação no sentido de instrução e também complementar a educação no sentido de polidez, de disciplina, de interagir com grupos de pessoas de maneira civilizada, de maneira produtiva, etc, etc. Então não é função da escola dar amor e carinho, não é função da escola, a outra parte aqui qual era? Era amor e carinho e liberdade. A escola não tem que dar liberdade, a escola tem que ter liberdade, cercear a liberdade dentro de certos limites. A criança tem que ter uma certa liberdade até um ponto, bem estabelecido, e não ultrapassar aquele ponto. Tem que ser bem delimitado, até que ponto pode variar a liberdade da criança. Tem um artigo no site da Sigma no qual eu falo sobre isso, inclusive recomendo a leitura, no qual eu discuto, chama Liberdade e Direitos, chama-se Liberdade e Direitos, em que, inclusive aquela questão, aquela declaração, todo mundo repete, liberdade de uma pessoa vai até onde termina do próximo. Não, não é assim, isso é uma bobagem. A liberdade de uma pessoa vai até onde termina do próximo, ou até onde invade questões ambientais, questões da liberdade de outros animais, questões que estabelecem a segurança de outras pessoas. Não é só até onde vai a liberdade do próximo. Tem muitas outras restrições, além de ir até o ponto onde chega a liberdade do próximo. Tem muitos outros fatores. Não é só você e o próximo que existem no mundo. E nem todas as pessoas. Além das pessoas, existem animais, existe a natureza, existe equilíbrio ecológico na natureza, existem muitas leis. Então, mesmo que você não esteja invadindo a liberdade alheia, existem outros motivos que também podem e devem cercear a liberdade das pessoas. Isso é discutido com mais detalhes no artigo, então não vou repetir tudo aqui. Mas recomendo que leiam, porque é um artigo bastante cuidadoso nos detalhes, em que aborda essa questão, não com essa repetição mecânica, que todo mundo, a liberdade de uma pessoa é até onde termina do próximo. Não, isso é uma bobagem. Isso é uma repetição irracional. As pessoas ouvem, não pensam a respeito, não analisam criticamente e saem repetindo, e todo mundo vai repetindo e ninguém analisa. Então, nesse artigo é uma análise criteriosa dessa questão, talvez não seja mais completa, não seja totalmente correta, mas é muito melhor do que outras análises, que nem existem outras análises, as pessoas simplesmente repetem sem nem analisar. Essa é uma questão que eu acho importante. Em relação a função da escola, o papel da escola. O papel da escola é principalmente preparar a pessoa intelectualmente e profissionalmente, e se for um cientista, um pesquisador, preparar criativamente, produtivamente do ponto de vista intelectual, para que ele possa contribuir com a comunidade e trazer benefícios para a humanidade. Então, se a pessoa for receber uma educação para se tornar um técnico, ele tem que ser um bom técnico, e para isso ele tem que ter disciplina, ele tem que ter competência, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter um bom treinamento, ele tem que ter uma boa compreensão das ferramentas que ele vai utilizar, na função que ele vai desempenhar. Se em vez de um técnico ele for um profissional de uma área tecnológica ou de uma área de humanas ou de qualquer área que seja, literária, de biológica, qualquer área que seja, ele tem que ter um domínio daquela área que ele vai atuar, ele tem que compreender os fundamentos, ele tem que ter um conhecimento amplo daquele assunto, ele tem que ter experiência na aplicação, na resolução de alguns problemas daquela área. Então, essas são as competências necessárias, esses são os atributos que a pessoa que vai à escola precisa receber dessa instituição para que ela possa
gerar um sistema simbiótico eficaz, em que ela vai receber algo positivo e retransmitir esse algo positivo para a comunidade. Então ela tem que receber alguma coisa que funcione, que seja bom para ela, que seja bom para todos, e tem que haver aí uma harmonia, né, e uma troca eficaz. Se você dá liberdade e carinho na escola, você está perdendo o papel, né, a função da escola. Tem um caso, por exemplo, que estava comentando, tem um artigo que eu comentei sobre a questão de merenda na escola. É extremamente importante que a criança que vai estudar, ela precisa estar bem alimentada, precisa dormir bem, precisa ter tempo para estudar, ela precisa ter saúde, etc. Mas não é papel da escola, né? Não faz parte. Precisaria haver uma outra instituição, por exemplo, restaurante das crianças. E ali vai fornecer a merenda, e não a escola. Não é papel da escola fornecer merenda. Precisa haver uma distribuição de merenda, precisa haver um sistema de saúde. Por exemplo, não tem um médico que vai tratar a criança na escola. Pode haver um médico, pode haver alguém na escola que tenha conhecimento na área de saúde, num caso de emergência que pode acudir. Mas não faz parte, não é essa a função da escola. A escola não é um hospital, né? Por isso ela é uma escola e não um hospital. E também não é um restaurante nem um refeitório, né? Então, é claro que, dependendo do tempo que a pessoa permanece na escola, ela pode precisar de refeições. E aí, nesse caso, faz algum sentido, né, que haja uma distribuição de alimento nesse processo. Então, isso tem algumas complexidades que precisam ser analisadas aí. Só que tem muitas situações nas quais o ponto central no qual eu fiz a crítica em relação a isso é porque estava usando a merenda como uma forma de atrair a criança para a escola, né? Estava induzindo a criança a ir à escola pela merenda e não pela educação, que aí já é uma completa desvirtuação da finalidade da escola. A escola não é para dar merenda, ela pode e talvez até deva oferecer a merenda complementarmente, desde que a criança tenha passado tempo suficiente para justificar, né, essa refeição, mas não que a criança vá à escola motivada pela merenda. Isso é completamente ridículo, não faz o menor sentido, né? Mesmo porque, se a criança vai à escola só por causa da merenda, ela não vai estudar, ela vai ficar bagunçando, vai ficar atrapalhando os outros, ela não vai aprender, ela não tem interesse no assunto. Se a criança não tem interesse, tem que procurar alguma coisa em que ela tem interesse. Se a criança não tem aptidão, não tem interesse, não quer, não vai, ainda vai atrapalhar os outros que querem, ela vai ser um elemento nocivo ali. A pessoa tem que ter bom senso. Mas é criança. É criança, mas é nociva. Tem criança que mata, tem criança que dá canivetada, sabe, que assalta. Não é porque é criança que não é nociva. E nesse caso ela está sendo nociva com outras crianças. Ela está prejudicando a formação de outros profissionais que estão interessados em aprender, que gostariam de aprender e estão sendo prejudicados por aquela que está indo lá só para comer merenda e depois para ficar fazendo barulho, para ficar bagunçando, para ficar conversando, para transmitir doença sexualmente transmissível na adolescência, gerar gravidez na adolescência e gerar vários outros problemas que não deveriam existir porque está sendo desvirtuada a função da escola. Então tem vários problemas aí, né? Nem teria como comentar todos, porque são tantos problemas nessa questão do ensino, já está tão gravemente corrompido o ensino, que nem teria como comentar todos os problemas. Mas focando nesses pontos, né, de amor e carinho e liberdade, não é essa a função da escola. Não é nem dar amor e carinho. É claro que é importante que haja respeito pelas crianças. Se houver também amor e carinho, ótimo, mas não é essa. O professor não precisa amar os alunos e nem dar carinho para os alunos. Ele precisa dar educação para os alunos e precisa tratar os alunos com respeito. E ser tratado com respeito, principalmente, pelos alunos. Então, essa é uma parte importante. Por exemplo, no ensino militar, as escolas militares funcionam muito melhor do que as outras escolas. É um absurdo, né? Tem pessoas que criticam a escola militar. A escola militar funciona muito melhor do que as outras. Tem a questão, esse é um ponto importante também, que é a questão do questionamento, né? Os militares, eles têm uma postura, os militares de altas patentes, os de menores patentes não podem questionar as ordens daqueles de patentes mais altas. E no caso do desenvolvimento científico, o questionamento é muito importante. Então é importante equilibrar essa questão, porque como é que você faz se você precisa desenvolver ciência, precisa desenvolver tecnologia, e no processo de desenvolvimento você precisa adotar uma postura questionadora. Mas no regime militar você não pode questionar a autoridade. Como é que você equilibra essas coisas? É muito simples. Você pode questionar e o exército incentiva o questionamento desde que haja bons fundamentos. Você não pode questionar sem fundamento nenhum, né? Chegar lá e questionar só por questionar.
o rebelde sem causa, que sai lá reclamando de tudo e não sabe nem por que está reclamando. Então você tem que questionar. O Exército incentiva questionamentos bem fundamentados e com muito cuidado, porque quando você vai questionar se você não tem fundamento, aí você vai ser inclusive penalizado por estar consumindo tempo com uma reclamação inútil, com uma reclamação injustificada. Então é extremamente importante e eficaz o ensino militar. Eu acho, inclusive, eu já fui um crítico. Até os anos 90 eu criticava o regime militar. O regime militar não, o ensino militar. Eu lembro que o amigo Rafael Zakovics, em 1995, ele entrou no ITA, né? E ele estava, acho que foi em 96, na verdade, que ele entrou no ITA. E ele estava comentando que ia entrar no ITA e tal. Eu falei, mas o ITA é militar, né? Você vai entrar no ITA? Ele, não, mas é muito bom, o ITA é militar, mas o ensino é muito bom, de alta qualidade e tal. E a gente ficou conversando a respeito, eu fiquei criticando, né? Que achava que não era bom pelo fato de ser militar, justamente por essa questão da dificuldade do questionamento. Desse impedimento, né? Dessa limitação em relação ao questionamento. Então, tem essa questão de fato. É mais difícil você questionar no ambiente militar. Se você está numa patente mais baixa, você tem mais dificuldade para questionar uma declaração de alguém de uma patente mais alta. Porém, se você tiver bons argumentos, se você tiver bons fundamentos, não só você pode, como você vai passar a ser mais respeitado pelas patentes mais altas e por todos os outros, desde que o seu questionamento seja plausível, seja correto, né? Agora, se você faz um questionamento só de picuinha, só para fazer gracinha, aí você vai levar realmente porrada, né? Você tem que aprender que os seus questionamentos não é só questionar por questionar, é questionar quando você detecta um erro, quando você observa que existe um provável erro, que precisa ser corrigido, que é importante corrigir. Não é um erro bobo. Ah, ele falou coelho era coelho. Ele falou coelho era coelho. Não, isso é uma bobagem, né? Agora, se tem uma pessoa vai clicar num botão que vai disparar um míssil e ela está achando que vai apagar a luz, você tem que falar, não, calma, esse botão aqui é do míssil, o da luz é esse aqui. Você tem que interferir e corrigir, impedir, né, que o erro seja cometido, na medida do possível. Então, esse exemplo foi extremo, mas pode haver situações em que os erros são bem menores, em que você pode, não só, às vezes o erro já foi cometido, mas você pode revisar em seguida. Então, o questionamento, ele entra nesse processo, né? O questionamento ele é importante, é fundamental, ele não é impedido, né, em situações de ambiente militar, não há um impedimento para o questionamento. O que há é um maior cuidado, né, um maior respeito quando você vai fazer um questionamento, não fazer um questionamento qualquer que vai consumir tempo com bobagem e desviar do foco. Quando você vai fazer um questionamento, você tem que ter seguro, né? Você tem que estar sabendo o que está fazendo e fazer um questionamento com bons fundamentos. Então, essa é a função, né? Esse é o bom papel que deve ter a escola. Eu não sou a favor necessariamente do ensino militar, mas o ensino militar funciona melhor, pelo menos no Brasil, funciona melhor. E nos Estados Unidos também, né? A NASA, por exemplo, ela é uma instituição governamental que atua, né? Embora ela não seja militar, mas ela atua em conjunto com o governo. E é uma das principais fontes de produção científica de alto nível no mundo, né? O MIT, né, embora ele também não seja propriamente militar, mas ele atua em conjunto com o governo na produção de muitas tecnologias militares, né? De aeronaves, de mísseis, né? De produção de energia nuclear. Então, não só a NASA e o MIT, Princeton, por exemplo, né? No projeto Manhattan, ele foi desenvolvido em Princeton. Eu não sei se foi todo desenvolvido em Princeton, mas em grande parte, né, o Oppenheimer, ele trabalhava em Princeton. Einstein, né, embora ele não estivesse em Princeton nessa época, também teve uma época que ele esteve em Princeton. O Feynman, né, que trabalhou no projeto Manhattan, teve um papel importante no projeto Manhattan, também. Então, quer dizer, universidades que trabalham na área de tecnologia, praticamente todas elas, né, mas especialmente as que são mais voltadas para a área de tecnologia, que são Berkeley, Princeton, né, atuaram muito em conjunto com o Exército. E grande parte da produção científica se deve à indústria militar, porque os investimentos, né, em produção de armamentos são muito mais vultosos do que os investimentos em questões científicas. Então acaba tendo um papel, inclusive, positivo para o desenvolvimento científico. A própria internet, né? A internet surgiu inicialmente com propósitos militares, com propósitos acadêmicos e militares. Então, o Exército, né, ele tem um papel extremamente positivo nesse processo de desenvolvimento educacional,
não só pela questão da educação ser mais disciplinada, ser mais rigorosa e não desviar o foco. Né? Se você pega, por exemplo, duas instituições de ensino no Brasil, uma militar e uma, vamos chamar de civil, né? Não sei se seria o termo mais apropriado, vamos chamar de civil e militar. Você compara duas escolas médias, né? Uma média militar e uma média civil. A militar, os alunos, eles vão vestidos arrumadinhos, eles respeitam, eles assistem a aula com atenção, eles não ficam interrompendo, eles aprendem de fato, eles compreendem os conteúdos, eles fazem os exercícios. Você vai pegar na escola civil, eles vão lá fumar maconha, o banheiro está todo sujo, né? Coisa quebrada, eles falam que vão no banheiro e ficam meia hora para voltar, não assistem às aulas direito, ficam fazendo barulho, jogando aviãozinho. O professor vai reclamar, eles ignoram, dão risada do professor. Então é ridículo, né? É um desperdício gigantesco de tempo, de recurso, de produção. É um absurdo. A maneira como funcionam as escolas é ridícula, é ridícula. As escolas militares funcionam melhor, embora ainda não seja ideal. Deveriam ter várias mudanças ainda, principalmente no sentido de desenvolvimento criativo, né? Elas não são tão boas quanto deveriam, mas são muito melhores. No Brasil, por exemplo, as principais instituições de ensino são militares, que é o IME e o Instituto Militar de Engenharia, né? E o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. São as duas principais instituições de ensino no Brasil, tirando o INPA, né? Que o INPA, embora ele não seja militar, mas ele também não trata de ciência, ele trata só de matemática. Então, entre as instituições de ensino superior que tratam de questões científicas, sejam elas de humanas, exatas ou biológicas, o ITA e o IME são as principais do Brasil. Tem o INPE também, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não sei exatamente se é isso, mas o INPE também é uma instituição bastante respeitada pela qualidade, né, do ensino. Então é basicamente isso, né? Então a função da escola não é dar amor e carinho, não é dar liberdade, é controlar a liberdade dentro de certos limites. A criança tem que ter um pouco de liberdade, mas até um certo ponto. E nesse papel, as escolas militares funcionam muito melhor do que as escolas que eu chamaria de civis, por exemplo. Não só no Brasil, mas também no exterior. Em alguns lugares, elas não são propriamente militares. A NASA, por exemplo, ela não é militar. Ela é governamental, mas não é militar. Mas ela trabalha em conjunto com o governo em muitos projetos militares. E no caso do Brasil, as principais instituições são militares, não só de ensino superior, mas também de ensino médio, né? São as instituições que mais geram profissionais capacitados e, no caso do Brasil, não gera grandes pesquisadores justamente por essa questão da criatividade, né? Essa é uma das falhas que tem graves no Brasil, é que não se estimula a criatividade, a produção intelectual criativa. Esse é um dos pontos que deveria ser modificado, inclusive no ensino militar. É o que falta no Brasil. Mas em termos de profissionais qualificados, não de profissionais criativos de produção intelectual e científica, mas profissionais capacitados, o ITA e o IME produzem os melhores profissionais do Brasil. E são escolas militares, né? Então essa é a função, esse é o papel que deveria desempenhar a escola. Esse é o meu ponto de vista em relação a isso. E acho que não só o meu ponto de vista, mas acho que é a realidade a esse respeito, né? As pessoas que discordam disso geralmente é que não estão preocupadas com o ensino de verdade. É aquelas que querem fazer publicidade política, quer agradar tal pessoa aqui, coitadinha das crianças, tem que dar amor e carinho, o amor é fundamental. É fundamental, tem que dar amor e carinho, mas não é o papel da escola. Esse é o papel da família, né? Dos amigos, dos colegas, não é o papel da escola dar amor e carinho. Esse é um dos pontos fundamentais. Então é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.